Olá pessoal, eu sou Marcelo Pimentel, 55 anos, pernambucano, oficial do Exército Brasileiro com muito orgulho. Eu ingressei no Exército em 1981, sou formado na Academia Militar das Agulhas Negras em 1987. Em 30 anos como oficial na ativa, cheguei ao posto máximo da carreira. Ocupei cargos e exerci funções de instrutor em escolas militares, comandante de unidade, assessoria de Estado-Maior no Brasil e no exterior. Eu sou de artilharia. Minha palavra aqui, individual, é dirigida a brasileiros e brasileiras, civis e militares, na ativa e na reserva. É apenas um convite à reflexão. Você, militar, sonegou os impostos que mantêm as Forças Armadas e pagam o nosso salário? Você recebeu auxílio moradia para comer gente? Você teve relações sexuais com animais? Você, militar, disse que comeria uma pessoa morta por curiosidade? Você já se referiu a uma mulher jornalista dizendo que ela queria dar o furo e a mulheres como vagabundas? Você, militar, convocou o povo para fuzilar seus adversários políticos? Você imitou, em tom de galhofa, gente se sufocando por falta de oxigênio na pandemia? Você disse, e daí, não sou coveiro, enquanto tantos brasileiros choravam a perda de seus parentes? Você, militar, diria isso para um subordinado que tivesse perdido um parente? Você tomou a vacina? Você disse que uma doença que matou centenas de milhares de compatriotas era só uma gripezinha e que quem se contaminasse era bundão e marica? Você deixou de usar máscara e promoveu aglomerações durante o momento mais crítico da pandemia mortal? Você idolatra violadores de direitos humanos e diz que o regime militar deveria ter matado uns 30 mil brasileiros? Você emprega dezenas de parentes no serviço público, em cargos em comissão? Você se refere ao peso de pessoas negras em arrobas e diz que por isso não servem nem para procriar? Você mente todo santo dia como estratégia de convencimento? Você apoia milicianos? Emprega parentes de milicianos e assassinos? Condecora milicianos? Você foi desleal com seu comandante e com sua instituição, publicando artigo em revista sem autorização ou conhecimento de seus chefes? Você já pegou 15 dias de prisão por mentir e descumprir preceitos éticos do Estatuto dos Militares? Você já foi condenado por Tribunal Militar de Honra por indignidade ao oficialato ou à carreira militar? Você, militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, pararia sua moto ao ver meninas de 14 anos na porta de suas casas, num bairro da periferia, porque pintou um clima e julgava que elas eram prostitutas porque estavam arrumadas e eram bonitinhas? Você daria esses exemplos a seus subordinados? Você diria que alguém que fizesse isso era exemplo a ser seguido? Eu tenho certeza que não. Você não faria nada disso. E acha que isso tudo é péssimo exemplo para militares e civis. Eu, oficial que cheguei ao posto máximo de uma carreira de 38 anos de serviço na ativa, com muito orgulho, me incomodo profundamente que o militar brasileiro e os valores do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias militares sejam tomados pelo comportamento do militar que ocupa o cargo de chefe do Poder Executivo. Em 2018, eu ingressei na reserva.
O que vem me motivando desde 2018 a esse tipo de manifestação pública é a defesa intransigente do Exército Brasileiro, sua imagem, inclusive, e a consolidação do Estado Democrático de Direito implantado pela Constituição Federal de 1988. A imagem do Exército e das Forças Armadas brasileiras tem sido degradada nesses últimos 4 anos. Desde 2018, a imagem das Forças Armadas tem sido indevidamente e impropriamente utilizada como capital simbólico para as disputas eleitorais que construíram o atual governo, o mais militarizado da história do Brasil. O povo sabe e o povo vê. Nos últimos 4 anos, ao mesmo tempo em que as filas dos ossos e os cemitérios mostravam as realizações do atual governo, cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, generais, almirantes, brigadeiros, coronéis, comandantes, majores e capitão, aos milhares, ocupam ou ocuparam cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado, numa militarização da política e da própria sociedade jamais vista em regimes democráticos e institucionalmente regulares. Presidente, vice, embaixador, ministro, presidente de estatal, de fundo de pensão de estatal, diretor de agência reguladora, FUNAI, IBAMA, INCRA, Cultura, assessorias de cortes superiores, deputados, senadores. Até militares na ativa, autorizados por seus respectivos comandos, exercem ou exerceram cargos e funções eminentemente políticas. General Rego Barros, porta-voz de um presidente notório por faltar à verdade. General Braga Neto, ministro da Casa Civil, atual candidato a vice. General Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, idealizador do denominado orçamento secreto. General Pazuello, ministro da Saúde, de tristes e dolorosas recordações. Para sempre, o país recordista em mortos por milhão de habitantes durante a pandemia estará associado a uma administração militar de um general de intendência na ativa do Exército Brasileiro, que mal sabia o que era o SUS, mas que foi eleito deputado na sede da maior guarnição militar do Brasil. O Brasil, depois de 35 anos do término da última ditadura, assiste a brasileiros pedindo uma ditadura. Assiste a comandantes das Forças Armadas relativizando e negando a ditadura e o golpe que a inaugurou, referindo-se a ambos em ordens do dia, lidas para militares em formatura, imóveis e em absoluto silêncio, como marcos para a democracia. O país está triste, dividido, desagregado. O brasileiro anda tenso, temeroso do futuro e pelo futuro. O Brasil vê aflorarem preconceitos de toda ordem e flerta até mesmo com o extremismo nazi-fascista redivivo. O mesmo que o soldado brasileiro, homem e mulher, foi combater e derrotar no Teatro de Operações Europeu há quase 80 anos. Neste último domingo, o brasileiro assistiu a um aliado declarado e seguidor fiel do capitão do Exército, presidente, que incentiva o armamento da população civil, lançar uma granada ofensiva e disparar armas automáticas contra policiais federais que cumpriam a sua obrigação. No próximo dia 30, não haverá somente mais uma eleição marcando a salutar disputa de poder entre a direita e a esquerda, entre o partido A e o partido B, mas uma decisão
que marcará o que queremos ser e o que seremos como nação, sociedade e Estado nos próximos 4, 10, 30 anos, nas próximas gerações. Para o militar, a escolha do dia 30 leva a uma outra consideração muito importante e essencial. Eu a farei. O que será da muralha institucional que as Forças Armadas e a sociedade construíram ao longo dos 30 anos que se seguiram à promulgação da Constituição em 1988? Em todas as democracias liberais, no sentido político da expressão, Forças Armadas e militares não se mesclam com política nem com governos, qualquer governo. Quartéis de um lado, palácios de outro lado. Militares para cá, militantes para lá. Quando militares querem ser militantes, devem seguir estritamente a Lei 6.880, de 1980, em que o próprio regime autoritário, já comprometido com a abertura lenta, gradual e segura, estabeleceu os alicerces da muralha. Um dos alicerces está no artigo 28, incisos 17 e 18. Abro aspas. O militar inativo deve abster-se de utilizar sua designação hierárquica, general, coronel, major, por exemplo, quando exerce atividade político-partidária, quando discute temas políticos pela imprensa, para obter vantagem de qualquer natureza, para encaminhar negócio particular e quando ocupa cargo civil, ainda que na administração pública. Fecho as aspas. O militar que desrespeita essa lei golpeia a muralha, machuca os valores éticos estabelecidos no Estatuto dos Militares. Dá mau exemplo. De um lado da muralha, Forças Armadas e militares, comandantes e comandados, superiores e subordinados, capacitando-se todos para defender a pátria de todos, independentemente das preferências políticas, crenças religiosas ou classes sociais de cada um. Desse lado da muralha, a liderança se impõe de cima para baixo, em estrita observância da hierarquia e da disciplina. A liderança se dá pelo exemplo. O valor moral da tropa é definido pela coesão e pelo espírito de corpo. Não deve haver dissenso. As operações não são decididas pelas vontades das maiorias. Um manda e o outro obedece. Desse lado da muralha, tudo isso é simples assim. Já do outro lado da muralha, partidos políticos e militantes, governantes e governados, situação e oposição, fazendo todos a luta política pelo poder, para o poder, representando parcelas majoritárias da sociedade, sem deixar de ouvir e atender às minorias. Maiorias e minorias são definidas na legitimação periódica das suas lideranças, que se formam de baixo para cima e sempre pela vontade do povo, pela vontade soberana do povo. O dissenso, as composições e os partidos definem os acordos para as ações políticas. As polarizações são a própria essência da vitalidade da democracia. Assim, os hábitos militares praticados nos campos da política disfuncionalizam a própria política. Os hábitos políticos praticados no campo militar destroem as Forças Armadas em seus pilares, mais cedo ou mais tarde. Uma frase muito simples consegue traduzir de modo claro o que isso tudo quer dizer. Quando a política entra no quartel por uma porta, a disciplina e a coesão saem pela outra. Quando o quartel entra no palácio, o governo tende à tirania e ao autoritarismo, mais cedo ou mais tarde.